Talvez seja a hora de zerar o jogo e dobrar a aposta. É isso que eu vejo acontecendo no livro de Esdras. Eu quero trazer à sua consideração nesse tempo a história de Esdras a partir do capítulo 7, versículo 10 do seu livro, que diz que: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vou repetir: Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir os seus mandamentos e para ensinar em Israel os seus estatutos. Alguns acontecimentos marcam a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Um deles é o exílio. O primeiro exílio tinha acontecido ali em 722 a.C. com o Reino do Norte. Nessa época, Israel já estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tinha 10 tribos, o Reino do Sul 2 tribos, e a primeira diáspora, por assim dizer, do povo acontece em 722 a.C., quando o Império Assírio ele toma Israel, conquista Israel, o Reino do Norte. O Reino do Sul fica estável até 586. Estável é um jeito bonito de dizer, porque na verdade eles enfrentam várias situações complicadas, mas eles conseguem se manter no seu território até 586, quando a Babilônia domina então o Reino do Sul. E aí a gente tem a segunda diáspora, quando o povo é levado, é deportado, ele é tirado de Israel e levado ali para a Babilônia. Alguns livros narram esses acontecimentos, né? Daniel, por exemplo, está sendo levado nesse momento, mas o livro de Esdras especificamente, ele vai falar sobre esse momento do retorno do povo da segunda diáspora. Então, depois de 70 anos em cativeiro, o povo volta. E agora a nova superpotência não é mais a Babilônia, agora a nova superpotência é a Pérsia. E o livro de Esdras traz para a gente, descreve para a gente como que o rei Ciro ele permite que o povo de Israel volte para Jerusalém e comece a reconstruir o templo e depois os muros da cidade. Alguns livros históricos, eles trazem esse momento, eles narram a história de reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Entre eles a gente tem Esdras, a gente tem Neemias, inclusive Esdras e Neemias na Bíblia judaica são um livro só. A nossa Bíblia é que divide Esdras e Neemias em 2 tomos diferentes. Mas a gente tem também o profeta Ageu, o profeta Zacarias narrando esses acontecimentos. Enquanto Esdras vai descrever aquilo que estava acontecendo dentro do templo, a reforma espiritual, por assim dizer, do povo, para voltar até a obedecer à lei do Senhor, Neemias está narrando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção aqui são acontecimentos que se dão tanto na vida de Esdras quanto na vida do povo, né? Tem um primeiro povo que vem na época de Ciro e eles estão aí sob a liderança de Zorobabel. Esdras faz parte de um segundo grupo que vem, e aí já com o apoio de Dário, um outro rei persa. E Neemias seria um terceiro grupo, uma terceira leva de pessoas que vem para reconstruir. Mas quando eles se colocam nessa empreitada, eles têm que necessariamente enfrentar determinadas situações que vão colocar a fé deles em xeque, que vai colocar a fé deles
para jogo e eles vão ter que decidir se eles de fato creem no Deus de Israel ou se aquilo que eles aprenderam é algo que habita simplesmente as suas cabeças, o seu coração, mas não guarda relação com a prática. Veja um primeiro momento desses em Esdras capítulo 8, versículo 22 e 23, que diz Esdras que teve vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois nós lhe tínhamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre nós, sobre todos aqueles que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso nós jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Entende? Chega um momento em que Esdras precisa colocar a fé dele para jogo, chega um momento que nós precisamos colocar a nossa fé para jogo. Deus estava com eles ou não estava. Era simples assim, ou a tarefa deles, ou a obra que eles tinham se proposto a realizar, tinha sido no coração, colocada no coração deles por Deus, ou não havia sido colocada por Deus. Então eles não precisavam de guardas. Como que Esdras ia chegar para o rei e falar, olha, meu Deus é o Deus criador do céu e da terra, ele é o todo-poderoso, onisciente, e eu estou voltando para reconstruir o templo porque ele falou isso no seu coração e ele colocou isso no meu coração, mas me dá alguns guardas aí para que a gente volte em segurança, para que os tesouros do templo que você me deu para levar de volta cheguem em segurança, intactos lá. Não faz sentido, percebe? Não faz sentido, não é lógico esse tipo de pedido. Por isso ele colocou a fé dele para jogo. Por isso ele disse que eles não precisavam de guardas, eles precisavam de consagração. E como que a gente se consagra? A gente se consagra através de oração e de jejum. Eles se separaram para aquela tarefa. Eles separaram a sua vida, a intenção do seu coração, as suas atitudes para aquela tarefa. O preparo vem com a consagração, o preparo vem com a gente se separar, com a gente se afastar. É preciso passar por um período de desintoxicação. Sabe, quando a gente tem algum tipo de alergia, às vezes a gente faz testes de sangue, exames de sangue para saber as alergias, e aí os médicos muitas vezes falam que a gente tem que se afastar de determinados alimentos para que a gente passe por um período de desintoxicação e depois a gente começa a voltar, a gente começa a experimentar determinados alimentos novamente para fazer aquilo que eles chamam de enfrentamento. Isso é muito parte da nossa rotina, porque recentemente a gente precisou fazer isso com o nosso filho mais velho, com o Miguel, por conta de uma alergia a leite, a uma das proteínas ali do leite. Então, é isso que ele está sugerindo para o povo de Israel. Olha, Deus vai estar conosco, mas para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que a gente possa discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que tem hoje, soando aos nossos ouvidos, a gente precisa passar por um processo de desintoxicação, para que, afastado disso tudo, a gente possa se conectar a essa frequência do céu e reaprender a ouvir a voz de Deus. Depois que a gente tiver clara a voz de Deus, depois que a gente discernir de uma forma límpida a voz de Deus nos nossos ouvidos, a gente pode começar o enfrentamento de novo, a gente pode começar a ouvir, se colocar em determinadas situações de novo, porque a gente já aprendeu ou reaprendeu a ouvir a voz de Deus. A gente precisa se dar a oportunidade de conhecer os sabores do céu, de ver as paisagens que o céu quer nos revelar, sabe, de ver e conhecer outras possibilidades. Algumas vezes isso só pode acontecer quando a gente está disposto mesmo a pagar o preço de se separar, a pagar o preço de se afastar daquilo que é a vida ou que a gente conhece como padrão de vida. Às vezes a gente precisa mesmo perder o chão para que Deus coloque um novo chão sobre os nossos pés.
Sabe, não é estranho, às vezes a gente se sente desconfortável com relação aos lugares onde a gente tem caminhado todos os dias, às vezes a gente se sente inquieto com relação à vida que a gente está levando, mas quando Deus pede de nós consagração, quando Deus pede de nós um período de separação, um período de jejum, a gente questiona Deus, mas é só a partir desses momentos de consagração que a gente vai ouvir a voz de Deus de maneira correta. É só a partir desses momentos que a gente vai reeducar os nossos ouvidos, o nosso paladar, o nosso tato, enfim, os nossos sentidos, a voz de Deus, as conexões do céu, entende? Ele convida o povo a dobrar a aposta. Ele está falando, olha, vocês já receberam autorização para ir, agora vocês vão sem qualquer tipo de proteção, a não ser a proteção de Deus. Ou ele é suficiente, ou ele não é suficiente. Ou a gente pode voltar agora, ou a gente pode ficar por aqui agora. E a minha questão para você nesse momento é, você está disposto? Cara, você está insatisfeito? Você não está feliz com a vida que você está levando? Então a resposta é: se consagre, se afaste, permita ter um tempo com Deus, só você e Deus. Você está disposto a abrir mão daquilo que Deus vai te falar que é necessário para que você possa se reconectar a Ele? Em segundo lugar, a orientação que eles recebem de Deus quando eles estão indo para o exílio, e quando eles estão no exílio, não se casa, não se dê em casamento, não se misturem com esse povo por uma questão muito simples. É bem provável que esses novos laços levem você para o caminho de distanciamento, para um caminho em que você não consiga mais me entender como eu sou o único Deus. Entenda? Então o povo, em Esdras capítulo 9, versículo 2 a 4, fez exatamente o contrário, porque diz que eles e os seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com elas se misturaram à descendência santa. Os primeiros a cometer essa infidelidade foram os líderes e os oficiais. E quando ouvi isso, eu rasguei as minhas vestes. Esdras se desespera, ele rasga a túnica dele e o seu manto, ele arranca os cabelos da cabeça e da barba e se senta desolado. Então todos os que tremiam diante da palavra de Deus, o Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado ali, desolado, até a oferta da tarde. Percebe? O povo estava pessoalmente envolvido com o erro, a começar pela sua própria liderança. Eles estavam ali pessoalmente envolvidos com o pecado, com aquilo que Deus tinha falado para eles não fazerem. O povo havia se corrompido no exílio. E eu entendo que às vezes a gente está tão dentro de determinadas situações que a gente também não consegue enxergar aquilo que está acontecendo. A gente precisa de um afastamento estratégico, por isso a consagração. A gente está tão perto que está míope, a gente não consegue discernir o novo, a gente não consegue ver o novo, porque o nosso olhar está muito habituado àquilo que é velho. Sabe, isso acontece na nossa vida profissional. Às vezes a gente está vivendo uma situação complexa, complicada, e a gente já tentou fazer aquilo que a gente tinha feito antes para resolver o problema, mas ele não surte nenhum efeito. Às vezes isso está acontecendo no nosso casamento. A gente está tentando resolver uma situação com o nosso cônjuge há meses, às vezes há anos, e a gente não consegue caminhar. Às vezes isso se dá no nosso relacionamento com os nossos filhos, e por isso a gente precisava de um agente externo, a gente precisava de alguém de fora chegar e chamar a nossa atenção. Por isso a gente precisa se afastar da situação para que a gente seja capaz de enxergar e discernir a voz de Deus.
Veja, por outro ângulo, o que eu quero também te mostrar é que aquilo que eles estavam vivendo não tinha a ver com mérito. Essa oportunidade que Deus estava dando para o povo de voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, não tinha a ver com mérito, era a vontade de Deus. E isso é igualmente fantástico, não é legal? Olha só, o povo estava comprometido com o pecado, o povo estava cego pelo pecado, eles não conseguiam sequer enxergar o erro que eles haviam cometido porque eles tinham se casado com mulheres estrangeiras, mas ainda assim Deus move o coração de reis estrangeiros, reis pagãos. Ele move o coração de Círio, depois ele move o coração de Dário, de Xerxes, de Artaxerxes na sequência. Olha que coisa impressionante, Deus mostrando o poder dele, a soberania dele, o governo dele sobre todos os governos do mundo para fazer com que o povo voltasse. Isso não tinha a ver com o mérito do povo de Israel, porque o povo estava em pecado, o povo era culpado diante do Senhor. Meu irmão, pode ser que Deus esteja fazendo as coisas acontecerem na sua vida nesse momento, nesse exato momento em que você esteja refém do pecado, tão refém do pecado que você não seja capaz de identificar o pecado ou de identificar a saída, a solução, onde você errou para que você volte pelo caminho. Mas é porque Deus é um Deus de promessas. Ele tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele tinha falado isso aos servos dele como Daniel. Ele tinha revelado isso a servos dele como Esdras, que ele ia fazer a obra, e a obra não tinha a ver com o mérito, não tinha a ver com o merecimento do povo, tinha a ver com a vontade de Deus se cumprindo sobre a história. Deus é o Deus que governa a história do mundo. Ele faz as coisas quando lhe apraz. No kairós de Deus as coisas acontecem. Ainda que a gente esteja corrompido pelo pecado, Deus nos chama a um tempo de consagração. Deus nos chama a um tempo de tirar os olhos daquilo que a gente está vivendo no pecado, para que Ele possa revelar a vontade dEle e fazer a vontade dEle acontecer. E aí agentes externos muitas vezes chegam, como é o caso de Esdras. Ele chega para o povo e fala: olha, vocês nem conseguiram enxergar aquilo que estava acontecendo, mas o caminho é esse. Deus colocou diante de nós uma oportunidade, vamos dobrar a aposta, vamos para cima, porque Deus está conosco. E em terceiro lugar, quando eu olho para essa história, eu consigo entender que tudo começa mesmo com uma confissão, quando a gente, ainda que não consiga entender os detalhes, os pormenores, a gente se sente constrangido pelo amor de Deus, pela graça de Deus na nossa vida, a gente sente a falência realmente das nossas possibilidades e a gente coloca isso diante de Deus. E Esdras capítulo 10, versículo 1, diz que enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, que uniu-se em volta dele. Eles também choraram amargamente por conta do pecado que eles nem tinham visto antes, que eles nem tinham percebido, que eles nem às vezes tinham real consciência, eles nem às vezes tinham a real proporção disso, mas o temor do Senhor cai sobre aquele povo. Percebe que a ação de Esdras não foi um discurso, a ação de Esdras não foi um post, não foi criar uma trend, não foi lacrar. Ele não se colocou diante do povo e falou: olha, povo de Israel, eis que te digo, agora vocês precisam fazer. Não, a reação dele foi genuína, ele foi espontânea. Ele chora, ele sente dor, ele se humilha na presença de Deus, e a partir disso o temor do Senhor cai sobre o povo de uma maneira sobrenatural, que eles caem em si, faz com que eles se deparem com a real situação deles. O ensino dele é sobrenatural.
O ensino de Esdras é sobrenatural porque ele tinha preparado o coração dele através da consagração. Então, quando ele ensina com a vida dele, a palavra de Deus estava dentro dele e o Espírito de Deus se move dentro dele. Quando ele vê a distância entre o que ele devia ser e o que ele era e o que o povo era, ele cai no choro, ele abre mesmo o bocão na presença de Deus. E a gente precisa também se chocar com essas coisas, com a distância entre a nossa vida e a lei de Deus, entre aquilo que a gente deveria ser e aquilo que a gente é. A gente não pode aceitar, meus irmãos, a realidade como ela nos é dada. A gente não pode se conformar ao padrão desse mundo. A palavra diz: não vos conformeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida. Esse descontentamento, essa situação que você está vivendo hoje é parte muitas vezes do seu comprometimento com as coisas desse mundo, mas quando você se consagrar, quando você se afastar dessas coisas, Deus vai te revelar a vontade dele boa, perfeita e agradável. Sabe, eu olho para o mundo muitas vezes e as coisas me parecem normais. Eu tenho a sensação de que a gente foi já cooptado, que a gente já foi seduzido pelas coisas desse mundo. A gente até racionaliza, a gente diz que isso é fruto do nosso tempo, que isso é reflexo do progresso da humanidade, mas não é isso. Sabe, o povo de Israel podia ter dito para Esdras: olha, a gente se casou mesmo com mulheres estrangeiras e a gente deu as nossas filhas em casamento, porque é isso, a gente estava vivendo um outro momento, a gente estava exilado, fazia sentido, não fazia mais sentido a lei de Deus, entende? É possível que a gente tenha justificado, até racionalizado o nosso pecado. Eu entendo que é difícil escolher hoje em dia uma pauta, porque tem tantas pautas, né? Tem tanta coisa contrária à vontade de Deus, né? A gente está vivendo um tempo tão louco. A gente começa, por exemplo, com pai e mãe de pet, e nada contra animais de estimação, meu irmão, mas você colocar cachorro em creche, você dividir a guarda de um animal, para mim não faz o menor sentido. Agora nós somos pai e mãe de planta, tem pai e mãe de boneco, que quer direito, inclusive, de preferência em filas de supermercado. Você entende? Tem ideologias políticas, tem ideologias econômicas, tem ideologias de gênero. É até difícil escolher uma bandeira hoje em dia para a gente se posicionar, mas eu não posso fechar os meus olhos para isso, eu não posso me omitir, eu não posso me calar. Sabe, essa semana eu encontrei dois amigos muito queridos e a gente foi para um lugar juntos, e enquanto a gente estava no carro, ele colocou um pagode para ouvir. Fazia tanto tempo que eu não ouvia pagode, e deixa eu te falar, eu gostei. Eu achei legal, o ritmo é legal mesmo, e sem perceber eu já estava ali me mexendo dentro do carro, até querendo dançar dentro do carro, mas eu não nasci para isso, sabe? E foram ali talvez uns 15 minutos com aquelas músicas, rindo, me divertindo na companhia dos meus amigos. Quando eu saí do carro, o Espírito Santo me lembrou que isso não faz mais parte da minha vida, que esse não sou mais eu, sabe? Um dia eu também curtia esse tipo de coisa, ouvia esse tipo de música aparentemente inofensiva, como eu estou te dizendo, um ritmo legal, porque as coisas do mundo têm uma frequência que mexe com a gente, né? Mexe com a nossa carne, mas eu sou um ser habitado, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Eu fiz um voto com Deus, eu sou dele, totalmente dele, ele é totalmente meu. Essas coisas não fazem sentido para a minha vida hoje, para aquilo que eu me propus a fazer, para aquilo que eu me propus a ser, porque eu entendi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Entende? O preço do voto que eu fiz com Deus foi de sangue. Deus me entregou o Filho dele, te entregou o Filho dele. Tem determinadas coisas que não cabem mais na nossa vida.
Por isso a gente precisa abrir mão, por isso a gente precisa voltar a reeducar os nossos ouvidos. O nome disso é consagração, ou o nome disso é santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É assim que a palavra diz, quando eles decidem devolver as mulheres deles. Olha, o povo, a partir daquele ensino de Esdras, decide devolver as suas mulheres. Eles estão dobrando a aposta, eles estão tomando uma decisão drástica, uma decisão definitiva, uma decisão peremptória. Quando eu ouço isso no texto, eu não gosto. Isso me causa espécie, sabe? Eu começo a me colocar no lugar daquele povo, eu começo a racionalizar, a tentar me justificar. Sabe, e talvez a gente até dissesse, um erro não justifica outro erro, né? Mas eu penso que chegou a hora de zerar o jogo. Eu penso que o convite que Deus está fazendo para você e para mim, nesse exato momento, é para a gente dobrar a aposta. Vamos zerar o jogo e dobrar a aposta. Porque tem uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para vir sobre as nossas vidas, mas ela só vai ser revelada quando nós nos consagrarmos ao Senhor.